E Jéssica, tudo Oi, bem? tudo bem? Aqui também. Eu tô na à luz de velas aqui. À luz de velas, né? Mas vai dar Aham, certo, a gente não vai demorar muito hoje. beleza. Hum, Fiquei pensando, mas o que que a gente faz? Será que a gente marca outra hora? Não, 4G aqui dá Complicado, né? conta. Pois é, deixa eu ver aqui se eu consigo. O pessoal tá entrando. Pronto, vamos deixar só. Vamos começar, Paulinho? Sou Vamos. apressada. Tudo Então tá bem. bom. Bem pontual. Hoje a gente vai conversar sobre como se planejar e cumprir suas metas. E aí eu Certo. convidei o Paulinho, né? Paulinho que é uma pessoa super estudada, super dedicada, e por isso que eu fiz esse convite a ele, né? Já tem gente te elogiando aqui, viu, Paulinho? Ó, eu vi. Certo. Primeiro eu quero começar falando um pouquinho sobre a importância de metas, né? O que que é, na verdade, ter metas e o que que é, né? A gente tem que ter um foco. Por que ter foco? Porque aí a gente consegue dirigir nossos pensamentos, as nossas tomadas de decisões e também os nossos comportamentos, por consequência. Né? Então, se eu sei o que eu quero, eu vou atrás do que eu quero. Né? E aí, surgindo algo no meio do caminho, você sabe dizer: opa, será que isso aqui vai ser de acordo com o que eu estou buscando? Né? Vamos supor, se Paulinho chega para mim hoje e diz assim: Jéssica, vamos fazer um curso de informática. E eu estou querendo me dedicar e chegar a aprender mais de psicologia, e eu vou saber dizer não para ele. Não, Paulinho, não vai dar certo por enquanto, porque eu estou focando hoje na psicologia, né? E aí fica mais fácil de eu alcançar o que eu quero. Já pensou se eu entrasse no curso de informática? Nada a ver, né? Então, é uma forma que a gente tem de chegar no nosso propósito de vida, né? Porque, querendo ou não, as metas fazem parte de quem a gente é, né? E aí, por isso que eu quero, Paulinho, que você traga para mim um pouquinho mais de quem é você, né? E também um pouquinho das suas formações. Certo. Bom, meu nome é Paulo Morichig. Eu tenho 35 anos. Eu sou natural de São Paulo. Só que eu já moro aqui em Brasília desde 2012. Bom, vou falar um pouco da minha formação, né? Vocês vão ver que meu desenvolvimento é muito pautado em concursos, vestibulares e estudo. Eu sou graduado em Sistemas de Telecomunicações pela Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas. Sou graduado bacharel também em Administração Pública pela Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Uhum. E também sou bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, que é a federal aqui de Brasília, né? Uhum. Eu já fui aprovado e chamado, né, para tomar posse em diversos concursos públicos. Quanto a isso tem que tomar cuidado. Uhum. Tem muita gente aí que fica dando coaching em concurso público, fala que foi aprovado em diversos concursos, mas na verdade ele só Uhum. atingiu a pontuação mínima. Para a Uhum. pessoa poder assumir o cargo, falta muito, então tem que tomar cuidado, tem Sim. muito charlatão por aí, tá? Então eu fui Uhum. aprovado e convocado nos concursos da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, Ministério da Fazenda, Secretaria da Fazenda de São Paulo, Receita Federal, Banco Central e outros concursos que eu não lembro, porque eu fiz muitos concursos, né, durante a minha vida Uhum. toda. Sim. Também fiz pós-graduação em Direito Público, em Administração Pública, também fiz uma especialização em Direito Empresarial pela PUC Minas, uma especialização em Finanças pelo IBMEC, e agora estou concluindo uma especialização em Direito Processual pela PUC Minas também. Ufa! Tem mais ainda! Daí agora eu não aguento mais. Certo. E qual que foi a primeira faculdade que você falou? A minha primeira faculdade foi Sistemas de Telecomunicações. Legal. E tu escolheu assim, com quantos anos você tinha? Eu tinha 17 anos quando fiz a escolha, só que, para ser sincero, na minha primeira graduação eu estava um pouco perdido, porque eu não tinha Muito novo, experiências ou né? referências no mercado de trabalho, né? Uhum. Então, a única experiência que eu tinha é que eu trabalhei um tempo como ajudante numa oficina de autoelétrico, fazia faxina, ficava levando Uhum. peça, trocava umas peças e fui promotor de balada, só. Uhum. Então, quando chegou para prestar o vestibular, eu não sabia.
Eu juro pra Uhum. você que eu Uhum. não sei se na sua época era assim, mas na minha época tinha uns catálogos que os vestibulares e você é muito nova, acho que você não passou por É, não isso. é da minha, eu não queria Não falar, é da né? sua Mas época, não né? é da minha época, Uns não. catálogos em papel que falava de cada curso. E Uhum. nessa época eu morava em São Paulo, capital, só que eu tinha vontade de morar no interior. Então Uhum. eu queria fazer Unicamp, né, que era estadual de Campinas. Daí eu Sim. peguei o catálogo, chamei minha mãe e falei: Deus, onde cair é o curso que eu vou É onde fazer. eu vou. Daí Uhum. eu joguei o catálogo para cima, caiu aberto em sistema de telecomunicações. Daí eu Uhum. fiz esse Nossa, curso mas e passei. esse sistema de decisão tá muito legal, né? Foi. E você não sabe, eu fui estudar no campus de Limeira, né, da Unicamp, e lá que eu conheci minha esposa. Uhum. Então, assim, né? Teve o bom, né? Também. Mas Não, você se teve o lado bom. encontrou? Você se encontrou No, na profissão? no curso não, só que eu fui até o final, né? Eu falei, Uhum. já que eu tô aqui, eu vou até o final. Só que até o término do curso, eu ainda não tinha me encontrado. Só que Uhum. esse curso foi um grande divisor de águas na minha vida, porque eu fui morar numa república e lá eu dividi o quarto com um rapaz, né? E o rapaz ele começou a falar para mim de concursos públicos, concurso do Banco do Brasil, Uhum. mais especificamente. E em São Paulo a gente não tem essa cultura de concurso. Sim. Então foi esse rapaz aí que me influenciou para eu Uhum. chegar onde cheguei até hoje. Daí ele me deu Uhum. dicas de livros a comprar, daí eu comprei esse livro. No final das Foi contas aí que acabei sendo começou. aprovado. Foi aí que começou. Legal, legal. E qual foi o curso que você fez de graduação que era o que você queria mesmo, assim? Você não Direito. tinha dúvida. Direito? O- Quantos Isso. anos você tinha? Direito eu fiz há pouco tempo, agora em 2013 e terminei em Uhum. 2017. Mas desde Uhum. 2007, quando eu comecei a estudar para os concursos da Receita Federal e do Banco Central, que eu comecei a gostar do direito e eu queria fazer o curso de direito para virar juiz. Só que esse Uhum. sonho só se tornou possível agora em 2013, quando eu Sim. entrei na faculdade de direito aqui na UNB. Uhum. E qual foi a faculdade, ou então qual foi o concurso mais difícil que você estudou e que deu certo? Acho que o concurso mais difícil, os mais difíceis, né? Foi Receita Uhum. Federal e Banco Central. Na Uhum. verdade, eu estava prestando, focando no concurso de auditor para a Receita Federal, né? Eu fiz todo um Uhum. planejamento, ciclo de estudos. Eu pesquisei na internet as pessoas que foram aprovadas. Eu comprei os mesmos livros, sabe? Daí eu comecei, Uhum. aí que eu comecei a pegar firme mesmo. Daí foram 2, quase 3 anos de estudo, né? Focando para Uhum. auditor da Receita. Só que no final das contas, né, a gente faz um planejamento, só que às vezes a gente chega num lugar diferente, que muitas vezes é Uhum. melhor, né? Eu estava focando para auditor da Receita, passei para analista tributário da Receita, Uhum. e nesse meio tempo saiu o concurso do Banco Central, que era um concurso que Uhum. eu gostava muito, e as matérias eram um pouco diferentes só das matérias que caem na Receita Federal. Eu só fiz um ajuste no meu planejamento e no final das contas, em vez de virar auditor da Receita Federal, eu acabei virando analista do Banco Central. Legal. E existe um método de estudo? Eu uso um método que chama de ciclo de estudos. Uhum. Quando eu comecei a estudar, nos meus primeiros vestibulares, eu vi que eu estudava errado. Eu estudava a matéria que eu mais gostava. E é isso que a gente faz em Uhum. várias áreas da nossa vida, né? A gente faz o que Sim. gosta Para ficar mais e o leve, né? que a gente não gosta, a gente encosta. Mas para você Uhum. chegar em algum lugar, você tem que incluir no seu planejamento o que você gosta e o que você não gosta. Não gosta, é. Não adianta, né? Então, sim, daí no meu planejamento eu comecei a incluir as matérias que eu gostava, as matérias que eu não gostava e comecei a dividir. Hoje eu vou estudar tais matérias, amanhã eu vou estudar tais e tais. E uma coisa importante é que o teu planejamento tem que ser algo que te leve ao resultado, ou seja, tem que ser algo eficaz. Não sei se você já viu, tem gente que estuda muito tempo
e não passa em concurso, não entra no vestibular. Já tem gente que estuda há pouco tempo, 6 meses, um ano, 2 anos, já consegue pegar um cargo público. Então você tem que planejar algo para chegar ao resultado. No caso de Uhum. vestibular e concurso, por exemplo, eu tenho que me planejar para quê? Para acertar as questões. Eu tenho que Uhum. acertar as questões para poder passar naquele concurso e poder assumir aquele cargo. Não adianta eu ficar estudando, estudando, estudando um monte de livros, ser doutor numa matéria, se todo aquele Uhum. conhecimento não permitir Não vai que fazer. eu acerte as questões. Uhum. Então, no vestibular que eu fiz agora, por exemplo, para a UNB, eu fiz o cursinho de aqueles super intensivos, né, de 4 meses, e eu fiz de manhã. Daí eu era o único tiozinho da turma, né? O resto da galera era muito, muito jovenzinha, galera de 16 Sim. anos até 17. Uhum. E eu lembro uma vez que um rapaz chegou para mim e falou assim: Paulo, não fique triste se você não for aprovado agora, tá? Porque você tem pouco tempo de estudo, né? Você talvez não tenha chance contra a gente aqui que estuda o dia todo. O rapaz, ele foi Sim. numa boa, né? Mas falou isso para mim. Uhum. Só que eu vi que eles estudavam de jeito errado, eles ficavam estudando toda a matéria, sabe? Eu não, eu só pegava Uhum. os exercícios, nem ia para as Que aulas já direito. tinha dos outros Sim, vestibulares. Aí o você conhecimento que eu pegava já e tinha fazia. acumulado, é. Daí eu fazia Uhum. os exercícios, ia para os simulados, via onde eu estava fraco e só fortalecia naqueles pontos. E no final das Uhum. contas eu acabei passando em quinto lugar em faculdade de Direito aqui na Ah, que UNB. legal. E Aham, aquele legal. jovenzinho que falou comigo, infelizmente, ele não foi Não aprovado. passou. É Não. complicado, né? Às vezes essa fórmula é o que está faltando. Né? E também entender que para cada pessoa é de um jeito. Né? Não adianta, por exemplo, eu achar que só ler eu vou passar, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou muito mais de escrever. Aí, quando eu escrevo, boto no papel, eu aprendo. Eu não consigo só grifar, entende? Então, cada pessoa tem sua forma de aprendizado, né? Então, Sim, é é importante a verdade. gente focar nisso também. Ah, tem uma Verdade. pergunta aqui, por último, Paulinho. Depois de perceber que estava estudando errado e reajustar essa rotina, demorou quanto tempo para passar no concurso? Então, quando eu comecei a estudar para os concursos da Receita Federal e do Banco Central, eu já comecei estudando desse jeito certo, né? Então, Uhum. demorou 2 anos e meio, mais ou menos. Só que eu não sei se o concurso fosse antes eu teria passado ou não. Porque eu comecei a Uhum, estudar, passou 2 anos e meio, já saiu os editais da Receita Federal e do Banco Central. uhum. Certo. Mas para, por exemplo, para o vestibular, você, igual agora, O, você já sabia um método melhor para você. isso, Foi vestibular, eu contato cheguei mesmo. aqui em Brasília em 2012. Daí o próximo vestibular eu peguei em 2013. Daí na primeira tentativa já deu certo já. Uhum, legal. Certo, Paulinho. Vamos ver se eu tenho mais perguntas aqui. Quantas horas de estudo você aconselha para quem quer passar no concurso? Bom, uma coisa que eu queria falar é aquela questão que eu até já comentei no vestibular, né? Que Uhum, quem trabalha tem menos tempo de estudo. Só que uhum, muitas vezes quem trabalha estuda menos, mas estuda melhor do que quem só estuda. uhum. Então, Porque se sabe que não tem você, muitas horas, né? Então tem que se dedicar e sim, se concentrar mais, tem que se né? dedicar. Então, se você só trabalha, tente começar por 1 hora, tá? Só que assim, estude certo para fazer valer a pena. Porque tem muita gente que estuda e lê vários livros sobre o assunto. Não, você lê o livro, o material mais resumido que tem e sempre já parta para os exercícios. Que nem agora eu estou estudando para juiz de direito. Eu estou focando, tentando cobrir toda a matéria agora até junho. Estou Uhum, fazendo exercício no final de cada matéria que eu faço. Só que depois que eu terminar isso, eu não vou mais estudar teoria. Só vou fazer questões de concursos uhum, e só vou voltar para a teoria naqueles pontos que eu ver que eu vou estar fraco. uhum, Então, se algum de vocês já está estudando para concurso, por exemplo, há um tempo e parou e agora está voltando, não comece tudo de novo. Já parta para os exercícios e só vê os pontos em que você está fraco e faça o planejamento em cima disso. uhum. 1 hora por dia,
Depois, se você vê que você está rendendo, você chega a 2 horas. Quando sair o edital do concurso público, se for possível, tenta subir para 3, 4 horas. Mas eu já vi gente sendo aprovado para concursos dificílimos, promotor de justiça, juiz, estudando 2 horas por dia. Uhum, uhum. Certo. O Dudu, né, o meu esposo, para quem não sabe, ele fala o seguinte, que tem gente que é pai, né, tem 3 filhos, e essa pessoa trabalha e ela estuda muito mais do que, por exemplo, uma pessoa que fica em casa e que tem uma certa flexibilidade nos horários, né, e acaba Sim, dizendo, ah, não, hoje não, vou fazer tal coisa, né, tem até amanhã, ou então eu posso estudar mais à noite. E aí, isso que pega, né? Depende muito da determinação. Qual que é o seu objetivo, sim, sabe? exatamente. Né? E isso eu tô E, dizendo até, sim. e agora, você sabe, né? Eu tô. Depois vocês me seguem lá no Instagram. Eu coloco todo dia o que eu estudei naquele dia. Uhum, E eu fiz isso para criar uma espécie de controle social sobre meus estudos, porque isso me motiva, me incentiva a estudar, né? Então, uhum. além de me motivar, tem muita gente que se sente incentivada em ver eu estudar. E Motivada. eu acho isso Eu legal, sou uma sabe? delas. Ah, que legal. É muito legal. Todo dia tu bota, né? 3 horas estudada, tempo líquido. E isso é muito Isso, bacana porque faz com que eu pense assim, poxa, eu podia estar estudando pelo menos umas duas sim. horinhas aí, né? Daí eu Então é boto as matérias que eu interessante. estudei e no final do mês eu faço um fechamento do meu planejamento. Eu faço um Uhum, casamento entre a minha execução e meu planejamento. Para você planejar, você tem que executar, porque cada um tem um seu ritmo. Não adianta alguém pegar o meu planejamento e tentar aplicar, isso em todas as uhum, áreas, tá? Que vai dar errado. Você tem que executar, ver qual que é o seu tempo de leitura, seu tempo de fazer o exercício, e você vai retroalimentando, alterando esse planejamento. É, por exemplo, agora um tio da minha esposa faleceu, a gente teve que ir lá dar um apoio, né? E daí meu planejamento saiu todo do controle. Então sim. eu tava conseguindo estudar 2 horas por dia e cumprir a minha meta. Só que com isso ficou matéria atrasada, agora eu tive que subir para 3 horas e meia, 4 horas por dia para poder voltar ao meu planejamento original. Uhum. O planejamento ele tem que ser real, né? É isso que tu tá Tem que dizendo, ser né? real. Tem É, que ser focado no que você quer, mas você tem que determinar horários que sejam reais, né? Não adianta você sim. colocar que vai estudar 5 horas por dia sabendo que você não vai estudar, Não, né? com certeza. E ter esse plano de contingência, né? Que é isso que você está dizendo. Você tinha lá um horário determinado e infelizmente aconteceu algo que você teve que sair, Sim, né, daquilo. Então você flexibilizou. E isso que é importante, né? Em todos os planos que a gente tem que flexibilizar, né? exatamente. Não Então seria o sempre, porque senão a planejamento, a gente vai flexibilizar execução sempre. e a retroalimentação. Sim, sim. Tem mais uma pergunta aqui, Paulinho. Indo um pouco além do estudo, sua rotina era planejada para estudar antes de qualquer outra atividade? Ou preferia fazer algo como uma atividade física antes de iniciar os estudos? Isso varia muito. Tem dia que de manhã eu não estudo. Eu estudava, Uhum, agora não estudo mais. uhum, Eu estudo um pouco na hora do almoço e depois do meu expediente. De manhã, eu gosto de ler um pouco da Bíblia, eu gosto de faço umas flexões abdominais, os polichinelos. uhum, Começo a trabalhar, no almoço eu estudo, trabalho de novo, depois eu estudo mais um pouquinho. uhum, uhum. Então, cada pessoa tem um jeito de uma rotina, né? Sim, Para cada pessoa mim, tem sua rotina. para mim o meu planejamento eu tenho que fazer todo dia a mesma coisa, senão eu me sinto indo contra aquilo que é, como se eu não estivesse indo para onde eu queria, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu tenho determinado que eu vou estudar tantas horas, trabalhar tantas horas, e se eu saio disso, eu fico um pouco confusa, né? Claro que não é sempre, né? A gente tem que flexibilizar, que foi o que a gente falou antes. Mas eu fico Sim, confusa, Paulinho, é bem difícil, né? Cada pessoa é de um jeitinho, né? verdade. Certo. Tu tem algum lema assim que te motiva para continuar estudando, se dedicando? Tem um trecho da Bíblia que eu gosto muito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus
e são chamados segundo o seu propósito. Uhum. Então, a gente faz planos, o homem faz planos, só que muitas vezes esse plano não se concretiza. Só que isso não torna o seu plano inválido. Deus se aproveita tudo aquilo lá e pode te levar para um lugar melhor. Por exemplo, o meu foco original era Banco do Brasil. Daí eu Uhum. foquei em Banco do Brasil, só que no final das contas eu acabei passando no concurso da Anatel com um salário Uhum. 3 vezes maior. Uhum. Depois o meu foco era Receita Federal, só que eu acabei assumindo, com aquilo que eu estudei para Receita Federal, reaproveitando e acabei assumindo no Banco Central. Uhum. Agora eu estou focando para juiz de direito, estou fazendo todo o planejamento em cima disso, mas pode ser que eu não passe em juiz de direito, pode ser que eu passe para promotor de justiça, procurador da República, ou até mesmo pode ser que eu vire dono de um cartório. Eu não sei, né, Uhum. onde vou Pode falar falar. aqui para quem quer, onde Deus quer. Uhum. Uhum. Ok, mas que você está dedicado a alcançar. Vamos fazer melhor. Qual que é o plano maior que você quer? Meu plano maior, É, assim, o que você gostaria, assim, se você hoje tivesse todas essas opções, qual ó, seria, assim, ó? eu acho que eu queria pegar um cartório bem grande, aqueles que dá para tirar 1 milhão por mês, sabe? Ah, tá, não, E, aí. e eu acho que eu empregaria meus amigos, parte da família, sabe? Tentaria ajudar as Uhum. pessoas, dar uma oportunidade, tentar fazer algum programa social, dar recursos Sim. para assistencialismo. O meu Uhum. sonho grande seria esse. Sim. E tu acha que para o planejamento de estudo, por exemplo, varia se um concurso é mais difícil do que outro, ou você acha que não, independente? Varia muito, por exemplo, é, no Banco Central. Tem gente que passou para analista, que é um cargo que paga mais, e não passou para técnico, que é um cargo que paga menos. Na Receita Federal, teve gente que passou para auditor e não passou para analista tributário, que era o meu cargo, que pagava menos. Então, assim, varia. É, teve um cara aqui de Brasília que ele estava estudando para juiz de direito. Ele não passou para juiz de direito, mas ele conseguiu é, pegar um cartório aqui no DF que paga muito mais. Hoje ele é Uhum. trimilionário aí. Uhum. Então, não tem o mais fácil e mais difícil, sempre é variável, né? Por isso que eu Certo, digo importante. que a gente faz o plano, mas a gente não sabe onde a gente vai chegar. Sim. O importante é ter o plano, na verdade, né, Paulinho? Que é isso que a gente está Sim, focando, né? Tem que ter um plano, tem sim, que ter um projeto, né? Olha exatamente. só que importante que é. Eu vou até trazer um pouquinho de referência da psicologia, né, para que a gente tenha um pouquinho mais dessa parte teórica. Tem um psicólogo que ele é bem importante. O nome dele é chamado Heinz, é alemão. Heinz Eckhausen. Olha só o nome, tive que treinar. E aí ele é autor de um livro chamado Regulação do Desenvolvimento na Vida Adulta. Ele foca muito nessa questão das emoções, de metas, planejamentos, e ele fala que a gente tem uma satisfação, a satisfação de vida, ela vem através de planejamento, porque o planejamento traz estados afetivos positivos, ou seja, quando a gente consegue alcançar algo, a gente tem várias emoções positivas, mas também emoções negativas quando a gente não consegue, né? E é Uhum. importante ter emoção negativa também, para que a gente aprenda a lidar com situações que vão contra o que a gente imaginou, o que foge do nosso controle, né? Então, ou então, igual você me disse, né? Não precisa necessariamente não alcançar o objetivo, mas, por exemplo, não conseguir estudar o que foi planejado naquele dia, né? E ter que adaptar de novo, readaptar todos os seus estudos. Então, faz com que você aprenda a lidar com a frustração também, Sim, né? com certeza. Então, é importante, E, né? Ter desenhado. a gente tendo as metas, o caminho começa a ficar mais gostoso, né? Uhum, Então, uhum, e nem sempre tudo é muito linear, que nem você faz um concurso hoje, você faz outro amanhã, você vai ver que às vezes o seu rendimento cai. Mas assim, a uhum, gente tem que ser igual a bolsa de valores, a gente tem que subir caindo.
Então, no Sim, curto prazo a gente pode ter variações para baixo, mas no longo prazo, se a gente continuar firme no nosso propósito, no nosso planejamento, perseguindo as nossas metas, a gente sempre vai chegar num patamar superior. sim, sim. Mas olha que importante que é fragmentar, né? Essa coisa dos estudos. Sim, Porque se você pega de pouquinho em pouquinho, você tem metas, porque é aquilo, né? A gente tem que ter metas de longo, de médio e de curto prazo. De longo prazo, por exemplo, o seu é ter um cartório, passar no concurso de um cartório, que seja do jeito que você gostaria, né? E aí talvez a meta de médio prazo talvez seja um pouquinho diferente, né? É você estudar e passar, às vezes, em um outro concurso que seja um degrau para você conseguir, sim, né? Então a gente tem que ter desenhado isso para que a gente tenha pelo menos um retorno daquilo que a gente quer, né? E a gente se exatamente. motive, né? É importante a motivação, senão essa coisa igual você falou, né? O negócio de estar estudando, de estar se dedicando àquilo que a gente quer, a vantagem é você também reconhecer o que você está conseguindo, porque senão a gente vive sempre na autocobrança, né? E sofre, é isso que é Sim, complicado. tem que ser algo Né? leve. E além de ser algo leve, tem que ser algo para você. Você tem que ter um testemunho interior que você deseja aquilo, que você é motivado para aquilo lá, né? Então nunca Uhum. deseje, nunca sonhe ter a vida de outra pessoa, simplesmente por desejar a vida daquela outra pessoa. Uhum, Tenha os seus uhum, próprios sonhos, sabe? Aquilo que realmente você sente no interior que é para você. uhum, uhum. Isso tem muito a ver com cumprir a meta, né, Paulinho? Porque se você sabe o que você quer, você vai fazer, vai ter Com motivação, certeza. Sim. né? Certo. Deixa eu só esclarecer um pouquinho aqui. O tema da live foi como se planejar e cumprir as metas, né? O planejamento, que é o que eu te perguntei, né, sobre como você se planeja, mas eu quero trazer um pouquinho também, além das metas de longo, médio e curto prazo, como você pode fazer, né, essa meta. Que é um pouquinho de teoria, mas eu acho importante, né, a gente saber como que eu posso fazer uma meta. Poxa, é porque eu quero passar no concurso, porque todo mundo está fazendo concurso. Aqui em Brasília tem muito isso, né? É. Todo mundo me pergunta, ué, tu não vai fazer concurso? Eu digo, não, não é minha meta, não é meu objetivo, mas todo mundo faz. Brasília é a cidade de concurseiro, Sim. né? Mas não pode ser assim, não combina comigo. Né? E para a gente fazer uma meta, a gente tem que parar para pensar quais são os nossos valores, né? Quais são as nossas prioridades, e a partir de então fazer o objetivo, né? Fazer a meta. E aí pensar numa técnica, numa metodologia que tem chamada SMART. Qual que é? É em inglês, SMART, só que eu já vou trazer traduzido para que fique mais claro. Né? A gente tem que pensar que a nossa meta ela tem que ser específica, igual o Paulinho falou, o que que você quer, né? A partir Uhum. de quem você M de mensurável, quando que você sabe que você atingiu o seu objetivo, o A de alcançável, se essa meta ela é realista ou não, porque não adianta, por exemplo, eu agora querer também ser dona de cartório, né? Sendo que eu Uhum. nunca estudei para concurso. Isso não é real. Né? Não adianta eu colocar ano que vem que eu vou passar nisso, que eu não vou passar. Né? Então tem que ser algo real. E além Sim. disso, tem que ser relevante, porque essa meta é importante, e temporizável. Não adianta a gente colocar, por exemplo, vou passar para um concurso e vou passar uma vez na minha vida. Mas assim, quando que vai ser? Sabe? Porque senão você vai desmotivar. Né? E a desmotivação vai trazer outras consequências, né? Pode trazer depressão, pode trazer complicação, conflito na família, né? Então existe N questões que podem acontecer com a desmotivação, Sim. certo? Então é isso, a questão das metas, como se planejar, a gente explicou, né, Paulinho? Como que a gente Uhum. pode fazer e como pode cumprir, né? O cumprir é focar, né? É estar engajado com aquilo e você ter uma identificação com a sua meta, né? Certo? Você tem mais alguma Certo. coisa para acrescentar? Às vezes um caminho te leva para outro caminho, sabe? Que Uhum, nem eu não sabia o que eu queria da vida. Eu fiz aquele meu primeiro curso, né? Que eu joguei para cima o catálogo e uhum, caiu naquele. Eu decidi fazer aquele por sorte, entre aspas, né? uhum, Só que lá eu conheci o rapaz que me falou de concursos públicos. No final das contas, eu fui
fui parar na Anatel, e na Anatel eu conheci os famosos concurseiros, né? As pessoas que estudam para concurso público. E lá que a galera começou a me ensinar como se estuda, qual material você usa, e lá todo mundo estava estudando para Receita. E eu comecei a estudar Uhum. para a Receita Federal de lá. Então, às vezes você não tem um planejamento, não sabe para onde você quer chegar, simplesmente vá, aconteça. Com o tempo Uhum. você vai ganhando experiência, Uhum. conhecendo, e de um momento você vai saber para onde você deve caminhar. E aí sim Sim. você aplica tudo isso que a gente conversou Mas tu aqui nessa percebe que é um live. objetivo isso também, né? Porque se você Sim, pensa assim, você já está pensando que depois de um tempo você vai saber para onde você quer, ou seja, também é um objetivo. Você faz, sim, né? E aí você está esperando até o momento em que você, aonde você se identifica. Não, eu acho que esse concurso eu vou, vai ser do jeito que eu quero, porque é de acordo com a minha formação, mas precisa de um tempo para maturação. Né? Não sim. adianta, por exemplo, eu falar, poxa, Paulinho, tu com 17 anos, tu não sabia o que tu queria? É, Como que não? Né? Não tem como. Imagina, sim. né? Então é E importante, até tudo a tem um gente vai recado atrás para de os uma pais meta. aqui, né? Hoje em dia é tão fácil você descobrir todas as profissões. Você pergunta para o YouTube o que um contador faz, o que um advogado Uhum, faz, o que um juiz faz. Tenta, desde jovem, tentar mostrar isso para os seus filhos. Porque não adianta nada eles irem para a escola, ficarem absorvendo só conhecimento, não ter nenhuma experiência de vida, não saber como funcionam as profissões, chega lá na frente, serem pessoas cheias de conhecimento, mas vazios, né? Não uhum. tem referência profissional nenhuma, não tem, Não se identifica com não nada, se né? identifica com nada. Então é Uhum, importante que desde criança você comece a inserir teu filho na sociedade. uhum. Tem uma pesquisa dos autores Pelles e Little. O que que acontece? Eles fizeram uma pesquisa com idosos e viram como que, da onde que eles se sentiam assim com bem-estar e com uma satisfação de vida, né? Quem eram essas pessoas? Porque muitos entram em depressão, né, com o tempo, mas alguns se sentiam muito satisfeitos pela vida que tiveram. E aí eles foram investigar, da onde que é isso? E eles entenderam que as pessoas que tinham planejamento e um engajamento nos projetos pessoais, mais focados em projetos pessoais que eram significativos, que eram bem estruturados, apoiados por outras pessoas que têm isso também, igual você falou agora do pai, né? Não Uhum, adianta, por exemplo, você querer algo sem ter apoio de ninguém. Você está lutando contra a verdade. maré, muito difícil. Né? E também projetos pessoais que geram um senso de eficácia, você se sentir bem, sentir que aquilo que Uhum, tu está procurando, que tu está fazendo tem a ver com você e é o que você gosta de fazer, né? Então, essa pesquisa eu achei muito interessante trazer para que a gente saiba qual que é o planejamento que a gente quer, né? Não adianta eu ir para qualquer lugar, senão vai ser igual o barquinho, que a gente está dentro do barquinho, o barquinho está indo para qualquer lugar, e sim, aí? Tá, vai para onde? No meio do mar lá, pedindo socorro, né? exatamente. Ai, então é isso? Você quer acrescentar algo mais? Eu acho que já conversamos sobre tudo, Jéssica. Quem quiser me seguir no Sim, Instagram, quiser me mandar as dúvidas, pode mandar, que eu vou ter maior prazer de responder. E vamos aí, né? Planejando, executando, legal. avançando. Sim, sim. Paulinho, obrigada. Obrigada aí pelo expor, tá? A luz de velas. Deixa eu mostrar Mas aqui eu para quero vocês, ó. agradecer. Acabou, caiu uma Aí, tá tempestade demais. aqui. Tá demais. Tudo acontece quando chega na hora da live. Verdade. Então é isso. Obrigada, viu? E adicionem lá o Paulinho. Qual que é teu Insta? Paulo IM7. M7, pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar a live aqui no meu feed e aí eu vou colocar lá teu Insta, tá Ah, bom? tá joia. Então Obrigado pela fechou. De oportunidade, nada. Jéssica. Depois temos que Por nada, marcar eu um que baralho, agradeço. né? Para quem não sabe, a Vamos Jéssica é marcar. viciada em baralho. Eu gosto. Então é isso, gente. Obrigada. E qualquer dúvida podem acionar, me acionar e adicionar o Paulinho também. Legal? Valeu, viu? Certo. Tchau, pessoal. Um Até abraço. mais.
Até mais. Tchau!